Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos lá? 2 Samuel, deixa os irmãos ali atrás encontrar para todos nós lermos juntos. Amém? Glória a Jesus. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 2 em diante fala: E aconteceu que numa daquela tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta muito formosa à sua vista. E mandou Davi indagar, ou perguntar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Vamos agora no versículo 12. Ele diz o seguinte: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-lhe a Davi, disse-lhe: havia numa cidade um homem rico que possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma senão uma pequena cordeira, que comprara e criara ela, e tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Vindo um viajante visitar, o homem rico deixou este de tomar as suas ovelhas e as suas vacas para servir para o viajante que viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fizer isto, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Amém? Podem sentar em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós conhecemos bem a história do nosso irmão rei Davi, e sabemos que ele foi um servo escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que quando a gente é segundo o coração de Deus, é um homem de integridade, né? É um homem que conhece a verdade, e é um homem que respeitava a palavra de Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando Deus diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, quando ele diz para Jeremias: vire-se bem, pois eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E eu nunca vi Deus ir contra a sua palavra. E sempre quando a gente vai contra a palavra de Deus, nós costumamos pagar um preço alto. Sempre que nós vamos contra a palavra de Deus, nós pagamos um preço alto. Por isso que eu digo: nunca vá contra a palavra de Deus. Porque quando ele disse eu velo por essa palavra, ele disse: essa palavra está no meu domínio, eu cumpro, porque é a minha palavra, e ela jamais cairá por terra. Aleluia. E sabe por que muitas pessoas hoje em dia têm sofrido? Porque muitas pessoas hoje dentro da casa do Senhor têm padecido? Porque muitas pessoas hoje têm chorado? Porque muitas pessoas hoje dentro da casa de Deus têm se angustiado? Porque lê a palavra de Deus, porque examina a palavra de Deus, porque está com a palavra de Deus do lado, porque anda com a palavra de Deus, mas despreza Deus, aleluia, através de sua palavra. Por isso nós precisamos colocar em prática sério em nossas vidas a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o dono dela disse que cumpriria. E tem coisa na palavra de Deus que, se nós descumprirmos, vem o mal sobre as nossas vidas. Tem coisa na palavra de Deus, se nós irmos contra essa palavra, vira mal sobre as nossas vidas, vira tormento sobre as nossas vidas. Porque esta é a palavra de Deus, Ele cumpre. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Davi, a Bíblia vai dizer que ele estava lá na sua casa, e de repente ele vê lá a mulher passeando no terraço, aquela mulher bonita. Imediatamente ele olha para aquela mulher, e Jesus Cristo disse: se teu olho pecar, arranca, pois é melhor tu entrar no céu com um olho do que ser
falar tenebroso na escuridão. E às vezes nós queremos aquilo que não é do nosso domínio. E às vezes nós queremos cobiçar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Estamos negligenciando a palavra de Deus, indo contra a vontade de Deus, tocando naquilo que Deus disse: não toqueis. E quando Deus diz não toque, não faça isso, é melhor a gente ter cuidado. Porque quando Deus fala, o mal vem sobre a gente. E muitos têm caído mal sobre suas vidas por desobedecerem a palavra de Deus. E Jesus Cristo disse que Ele não julga a mim e a você, mas Ele fala o seguinte: que a palavra que Ele tem pregado, essa há de julgar no último dia. E o descumprimento dessa palavra tem feito muitas pessoas caírem em grandes transgressões. Davi conhecia, sabia muito bem os mandamentos. Quando diz lá atrás: não cobiçai a mulher do teu próximo, Davi sabia. Ele descumpriu a palavra de Deus e ele pagou um preço alto por isso. E ele desejou aquilo que não lhe pertencia, e ele quis aquilo que não era dele, e ele desejou aquilo que não era para o seu bem, mas para a sua destruição. Quando eu e você desejamos aquilo que não é nosso, nós estamos tomando destruição sobre as nossas vidas. E foi isso que Davi escolheu: destruição sobre a sua vida, porque os seus olhos enxergou aquilo que não era para ele enxergar. O que é a palavra de Deus? Fugir da aparência do mal. Aleluia. Não era fácil para Davi? Era. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu acho tremendo quando chega lá no Salmos 51, quando ele diz: cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não lance-me fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna-me na alegria da tua salvação. Porque Davi não enxergou com os olhos espirituais. Porque quando a gente enxerga aquilo que não nos pertence, quando a gente enxerga aquilo que não é para nós, aquilo que não é para a gente tocar, nós não estamos olhando com os olhos espirituais e com os olhos carnais. E quando eu e você olhando com os olhos carnais, nós estamos indo contra a vontade de Deus e trazendo mal sobre as nossas vidas. Foi o que Davi procurou. Ele conhecia bem, aleluia, os mandamentos. Conhecia bem, mas ele quis errar. Mas ele procurou errar. E o que me chama a atenção é que o servo disse: olha, ele pergunta: quem é aquela mulher bonita, formosa? E eu vejo Deus dizendo para Davi: é formosa, mas tem dono. É bonita, mas tem dono. Não lhe pertence, não é seu, não está no seu domínio, não tem nada a ver com você. Aí a Bíblia vai, e Deus avisa a gente. O que eu acho bonito de Deus, que a gente erra porque quer. Você sabia, pastor? A gente erra porque quer. Sabe por quê, amados irmãos? Porque a gente não tem vergonha na cara. É realidade. Porque a gente não tem vergonha na cara, querendo ser santos, escondendo coisa debaixo do tapete. E sabe o que está falando no nosso meio? Natãs. Verdadeiro Natãs, para chegar para você e dizer: olha, Deus está dizendo assim e assim, que se você não corrigir assim e assim, algo virá sobre a tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver que Deus avisa? E ele pergunta: quem é aquela mulher? Avisou ou não? O rapaz disse o quê? Aquela mulher, soldado Urias. Avisou? Não lhe pertence. Quando ele disse aquela mulher de soldado Urias, já era para a mulher. A palavra de Deus me dá um mandamento: que eu não devo cobiçar a mulher do meu próximo. Eu não devo querer aquilo que é do meu próximo, porque aquilo que é do meu próximo me traz condenação. Porque aquilo que é do meu próximo me traz destruição. Então eu quero longe de mim destruição. O que é do próximo é do próximo. O que é dele é dele, o que é meu é meu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi avisado quando o seu soldado disse: e a mulher meteu, teu soldado, Urias. Mas quando a gente, amados irmãos, sabe, quando a gente dá lugar a essa carne maligna para fazer aquilo que ela deseja, o que ela quer, os nossos olhos enxergam simplesmente as trevas, o nosso coração está engordado simplesmente com as coisas erradas. Sabe por quê? Porque ele não deu atenção. Quando ele disse, quando o jovem disse: é a mulher de Urias, ele não disse: deixa quieto, ele disse: traz ela para mim. E muitas vezes a gente está dizendo que o mal venha sobre mim, que o erro venha sobre mim, que é sobre mim a mão de Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E mandou Davi indagar, pergunta quem é aquela mulher. E ele falou, é mulher de Urias, a filha de Eliã. Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la. E veio a ela e deitou-se com ela, como já estava purificada a sua nudez. Então enviou ela para a sua casa. Amados irmãos, não traga aquilo que vai fazer mal para perto de você. Davi desobedeceu a palavra do Senhor. Davi desobedeceu a ordem de Deus. Davi desobedeceu aquilo que Deus tinha constituído sobre a vida dele. E uma coisa que nós precisamos examinar, sabe, é a palavra de Deus. Porque essa palavra, amados irmãos, tem levado muitas pessoas para o inferno. Você acredita que a palavra de Deus tem levado muitas pessoas para o inferno? Quando eu descubro um versículo da palavra de Deus, eu estou destinado ao inferno. Porque lá no finalzinho de Apocalipse diz que quem tirar, será tirado. Quem acrescentar, será acrescentado. E o que eu acho lindo é de Deus, que ele diz, nenhum tio deixará de se cumprir. E quando eu estou contra a palavra, quando eu leio aqui, não faça isso, e que eu faço, eu estou desobedecendo a palavra de Deus, não é a palavra do homem. E quando eu olho aqui e não faça isso, eu faço, eu estou desobedecendo a ordem de Deus, não a ordem do homem. E quando eu desobedeço essa palavra, eu estou trazendo sobre mim coisas horrendas. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, Ele é lindo que Ele não deixa. Jesus vai dizer que não há nada em oculto que não seja descoberto. Não há nada em secreto que não venha a ser revelado. Porque aquilo que eles fazem nas trevas, na luz será apresentado. E o que Davi fez, amados irmãos, é o que muitas vezes nós fazemos. O que Davi fez é que muitas vezes pessoas fazem, achando que somente ele está fazendo e Jesus não está vendo. Achando que ele está fazendo, mas ninguém está lhe observando. E quando Davi disse, que eu acho lindo lá, ele fala, Senhor, torna-me da alegria da salvação. Quando a gente vai contra a palavra de Deus, a gente perde a maior preciosidade, que é a presença de Deus. E quando eu e você perdemos a presença de Deus, nós estamos sujeitos ao pecado, à imundice, ao nojo, ao erro, ao engano, à destruição. Aleluia. E Deus chega para Davi e diz, olha, minhas palavras, Natan, fala com ele de um jeito bom. Aí Natan chega lá, e diz, olha, o Senhor enviou Natan e disse, mas Davi, rapaz, que é uma coisa para te contar. E Davi, como se nada tivesse acontecido. Não é assim que acontece com a gente. A gente faz nada, está como se nada aconteceu. Não é assim que acontece com a gente comete, a gente passa por cima da palavra de Deus e nada vai acontecer. É normal, não tem nada a ver. Isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dá mal. Aleluia. É contra essa palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que o profeta chega e olha, tem um homem rico, tem um homem pobre. E esse homem rico tinha grandes vacas, muitas ovelhas para se banquetear. O pobrezinho tinha uma cordeirinha. E eu acho interessante que o profeta explica numa coisa, de um jeito tão bom para Davi, né? Porque é o seguinte, os profetas, quando iam explicar coisas assim para os reis, eles eram mortos. Se ele chegasse para Davi e dizer, olha, Deus está dizendo que tu vai ser castigado, porque não, ele chega, sabe, Davi, rapaz, ele conta uma história para Davi. Sabe por que Davi não entendeu a história? Eu quero dizer para vocês. Quando o profeta estava dizendo essa história aqui, amados irmãos, isso aconteceu comigo, aconteceu conosco ou não? A pessoa chega para si e começa a dizer uma coisa e você já começa a chorar. Por quê? Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você. Mas de Davi, a presença já não estava mais. Aleluia! Quando, aleluia, o profeta começa a falar para Davi, ele não entende porque a presença não está nele. Quando alguém chega um servo de Deus, um Natan de Deus, e fala para a gente começa a entender, começa a chorar. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós, imediatamente a consciência acusa. Mas a consciência de Davi não acusou, que me chama a atenção. A consciência de Davi não acusou. Era claro que ele sabia que aquele homem, aquele erro era ele. E ele continua falando, olha Davi,
o homem fez isso, pegou a cordeirinha do pobre homem, daí pega e fez covardia e matou essa cordeira, ele tendo muitos bois, tendo muitas vacas, fez o que fez, né? A cordeirinha que estava lá com o seu dono, comia no seu prato, estava no seu regaço, estava com os filhos dele, Davi, e Davi se irou quando o profeta chegou para Davi e falou daquele homem. Sabe por quê, amados irmãos? Lá na Santa Ceia tem um versículo que eu acho muito tremendo, quando diz: examine-se o homem. E sabe qual foi o mais fácil para Davi? Sabe quando Jesus Cristo disse o seguinte: antes de tirar a trave do bugagueiro do olho do teu irmão, olha a trave que está no teu olho. Sabe por quê? Nós costumamos, como Davi, ver mais vagueiro no olho do outro, mas esquecemos que tem uma trave no nosso. Nós costumamos ver sempre defeito no outro, mas erramos quando olhamos para nós e deixamos de ver os nossos defeitos. Porque os defeitos dos outros é mais bom de corrigir. Porque os defeitos dos outros é mais bom da gente expressar. O defeito dos outros é mais bom da gente repreender, exortar. O defeito dos outros é bom porque a gente diz: é você o errado. Mas como Deus chega, fala, como usou o profeta, disse: olha, bem simples e calmo, Davi, é tu. Aí cai na frente. Tu és o errado, Davi. Aleluia. E olha só. Então o furor de Davi se acendeu com grande ira contra aquele homem e disse: Natan, vive o Senhor, digno de morte o homem. Ele disse para si mesmo: e pela cordeira tornará o triplicado picado. Porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan: tu és esse homem, Davi. Tu és esse homem. Sabe por quê? Porque, olha o que me chama a atenção. A malícia acontece com a gente também. Olha o que me chama a atenção, ele no 7. Tu vai assinar parte B disso. Eu te ungi rei. Eu te engrandeci. E Deus diz: eu te engrandeci, Davi. Eu te ungi rei. Aleluia. Olha só. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, em teu solo. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto ainda era pouco. E se tu quisesse mais, eu te daria. Só era me pedir, Davi. Se tu dissesse para mim: Deus me dá, eu te daria. Não precisava de tu ir em busca daquilo que não te pertence. Se tu dissesse para mim: Deus, dá-me isso, eu te daria. Deus está dizendo: eu te daria. Quantas coisas grandes fosse, imensidão de coisas fosse, eu te daria, porque eu te escolhi, Davi. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Deus não diz assim com a gente? E Deus não faz assim com a gente? Porque sofremos, por querer aquilo que não é Deus que está nos dando, mas querer aquilo que os nossos olhos estão nos dando, por desejar aquilo que os nossos olhos estão vendo, aquilo que os nossos olhos estão desejando, por enquanto a palavra de Deus e fazer aquilo que é nossa vontade. É assim como eu quero e pronto. E eu já li a palavra de Deus para pessoas e disse: está errado, não faz isso não, porque isso é a palavra de Deus, isso é forte. Se você fizer isso, você vai pagar um alto preço, porque está na palavra de Deus. E a pessoa disse assim: isso é todo fly. Ei, Deus vela pela sua palavra. A palavra dele não cai por terra. Quando ele diz: não faça isso, porque eu cumpro. Por que foi que ele deixou a palavra para nós meditarmos? Porque essa palavra nos ensina como andarmos, como se comportarmos e como vivemos. Aleluia. Glória a Jesus. Te dei a casa do teu Senhor, te dei tudo, Davi. Tudo que tu querias, tudo que me pedisse, eu te daria. Não tinha necessidade de tu ir em busca daquilo, querer aquilo que não te pertencia, Davi. Eu daria muito mais se tu quisesse. E às vezes nós queremos, sabe, tão poucas coisas para nos destruir. Às vezes os nossos olhos e as nossas vidas desejamos tão coisas medíocres para nos destruir. Sabe o que a palavra diz lá em Colossenses? Acomodar as coisas humildes, buscar as coisas simples, as coisas que são do alto, não as coisas que são da terra. Porque pois desprezasse a
teu servo, a quem te gostava tanto, a quem te obedecia tanto, que fazia tanto bem por ti, tu mandasse matar, tu criasse uma coisa no teu coração diabólica, tu criasse um espírito de maligno no teu coração. O homem, segundo o coração de Deus, criou uma atitude maligna a ponto de colocar uma pessoa boa para ser morta. E Deus diz: com a espada daquelas pessoas dos amonitas, com a espada dos tomasse por e Urias, Eteu, feriste a espada de sua mulher, tomasse por tua, e ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Ele seria tão bom contigo, tu lançasse ele eu acho que eu acho interessante, o que nós vamos ver mais adiante. Davi pega a carta e dá na mão de Urias a sua sentença de morte. E aquele homem, sem saber, ele pega a sua sentença de morte e ele leva. Quando o general leva a sentença de morte, ele cumpre aquilo que Davi pediu. Aleluia. Quando a gente busca o que é errado, sempre vai estar adquirindo um mal após outro mal. E ele cumpriu aquilo que Davi pediu, colocando o seu soldado fiel na frente da batalha. Davi disse, Davi falou para que ele seja morto, porque se ele ser morto, nas minhas palavras, não vai acontecer nada, vai passar a despercebido diante dos homens e diante de todos, mas diante de Deus nada passa despercebido. Diante de Deus, o que eu e você passamos, que fizemos, seja lá onde for, nós estivemos, aleluia. Se eu subirei ao monte, ele estará comigo, né? Se eu pular para os meios dos oceanos, ele vai estar também. Se eu passo lá nas alturas do meu ninho, lá ele está. Se eu não desço a mais profundas trevas, ele está comigo. E as trevas e a luz é para ele, escuridão, eu sei que tu me sondas. Ele sabia que Deus via, mas ele desobedeceu a palavra de Deus. E quando eu e você desobedecemos essa palavra, a destruição virá, o terror virá sobre as nossas vidas. Glória a Jesus. O Daí diz: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomando a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres e perante os teus olhos. Olha, eu acho isso aqui tremendo. Olha só. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, a qual te deitará, se deitará com tuas mulheres perante este sol. Aí o versículo 12 diz: porque tu, Davi, fizeste na escuridão, porque tu, Davi, fizeste no secreto. Aí o nome disso aqui foi: Deus não envergonha ninguém. Não, mas ele só falou o que ele disse: o que tu fizeste, né? Na escuridão, nas entugas, no jeitinho, né? Onde ninguém te vê, eu vou trazer para a luz e vou fazer contigo diante do sol. Jesus é lindo. Para que tu saiba que Deus é Deus e que Deus não brinca, e que se você e eu formos contra a palavra de Deus, Deus vai nos trazer esse mal, porque Ele não muda. Então todas as vezes que irmos contra a palavra de Deus, desobedecendo essa palavra, atrairemos sobre as nossas vidas males sobre males, destruição sobre destruição. E uma coisa que eu acho lindo de Deus é que Ele fala, como falou para Samuel: eu conheço o coração. E Ele não fala somente eu conheço, Ele diz: eu vejo o coração. O homem vê como o homem vê, mas eu vejo o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Entendeu? Por que foi que Jesus disse: entra no teu quarto, no secreto, e lá no secreto, no teu quarto, onde ninguém te vê, alguém te vê, alguém te olha. Eliseu, entra no teu quarto, tu e teu filho, tranca a porta sobre ti. Alguém vai te ver lá dentro do quarto, alguém vai te observar dentro do quarto, e alguém vai saber se você está fazendo certo ou errado dentro do quarto. Tem um colega nosso, um irmão nosso, chamado João de Deus, que ele fala uma frase muito bonita, que ele diz: Deus vê uma formiga preta dentro de um saco de carvão, no quarto escuro. Você acha que nós fugimos dos olhos de Deus?
Os olhos de Deus estão em toda parte, em todo lugar. É hora de despertarmos, amada igreja. E uma coisa que eu vi aqui quando o irmão falou, que eu achei tremendo. Sabe uma coisa? Ei, nós temos um advogado fiel. E se nós dizemos para o advogado, eu errei, pequei, falhei. E se nós dizemos para o nosso advogado, o Espírito Santo intercede por mim. O que eu chamo a atenção é que o Espírito Santo intercede pelas nossas fraquezas, não pelas nossas virtudes. A Bíblia vai dizer que ele vai diante de Deus e intercede pelas nossas fraquezas. E ele chora com choros inexprimíveis pelas nossas fraquezas. E o que me chama a atenção de Jesus Cristo é que ele é o nosso advogado fiel diante do Pai. E ele vem para salvar aqueles que se haviam perdido. Mas a Bíblia vai dizer que ele vem julgar aqueles que se haviam perdido. Ele não é interessante? Ele vem salvar os que se haviam perdido. Mas ele vai vir julgar os que haverão perdido. Os que se deixaram sua casa. Os que buscaram outros rumos. Os que buscaram outra direção. Sabe uma coisa? Nós temos um advogado hoje, fiel, fruto do Pai. Mas quem sabe no amanhã, se nós chegamos lá, porque nós vamos chegar. O que me chama a atenção é que ele diz: eu sou o princípio, eu sou o começo e eu sou o fim. Quer dizer, eu vou estar aqui e vou estar lá. Ninguém foge do juízo de Deus. Ninguém fugirá. Ou aqui ou lá. Ele disse: vocês vão encontrar. Vocês vão me ver. Vocês vão estar de frente comigo. De um jeito ou de outro. Vai ser pago. E nós vamos estar diante de um juiz, não mais um advogado. E nós vamos estar diante de uma pessoa que vai julgar, que vai condenar e não mais salvar. Sabe por quê? Porque os salvos estão aqui. Ele já veio salvar. Ele já salvou. Mas agora chegará o momento de julgar. Ele já libertou. Mas agora chegará o momento de prender. Ele já tirou das trevas. E agora também chegará o momento de ele lançar de volta para as trevas. Aleluia. E se nós não tivermos cuidado, não damos atenção a essa palavra e a nossa vida, ao que os nossos olhos veem, ao que a concupiscência dos olhos nos mostra, ao que a concupiscência da carne nos mostra, ao que a soberba da vida nos mostra, nós temos abraçado, feito aquilo que está na nossa vontade, no nosso coração, deixando de fazer a vontade de Deus. Se nós continuarmos nesse caminho, nessa trilha, nós vamos se bater diante com Deus. E o perigo é bendito e maldito. Porque ele vai dizer: vinde bendito, e também ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. E se nós não tivermos cuidado, nós adquirimos essa palavra: apartai-vos de mim, maldito. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade. Porque nós conhecemos o Evangelho. E Jesus Cristo disse: sabe o que para mim e para você? Agora vocês não têm culpa do vosso pecado. Agora vocês não têm choromega. Você me conhece. Vocês me aborreceram sem causa. Vocês aborreceram a palavra do Senhor sem causa. Ela nos mostrou a verdade. Ela abriu os vossos olhos e vocês estão como cegos. Ela abriu os vossos ouvidos e vocês tamparam para não ouvir. Ela, aleluia, transformou os vossos corações e vocês arrancaram e colocaram de volta o coração de pedra. Ela arrancou a raiz de amargura e vocês enraizaram os vossos corações no pecado, na injustiça, na maldade, na desobediência à minha palavra. E o perigo nos aguarda. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos bater de frente com Deus. E Deus, amados irmãos, quando nós batemos de frente com Ele, é um único destino. Não tem esse negócio de esperamos pelo Salvador morrer na cruz novamente. Não tem esse negócio de Jesus Cristo morrer na cruz novamente. Ele já morreu, já pagou a minha dívida, tua dívida, o meu pecado, teu pecado foi liberto. Se adquirimos novos pecados, nós vamos prestar conta com Deus. E aí é que está. Se nós não tivermos cuidado e se colocarmos diante dele e fazemos como Davi: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito reto, torna-me da alegria da tua salvação. Reconhecimento: eu pequei, eu errei, eu falhei, mas Senhor meu Deus, torna em mim um espírito reto e um coração puro. Agora, meus irmãos, a coisa que eu mais acho bonita em Davi, sabe o que é? É que quando Davi disse: pequei contra o Senhor, ele reconhece: pequei contra o Senhor. Quando ele disse pequei, ele não disse de boca não, ele disse do coração. Sabe por quê? Porque quando ele disse pequei contra o Senhor, o profeta disse: Deus também já te perdoou, tu não vai morrer. Aleluia. Sinceridade. Imediatamente ele colocou aqui ele disse pequei. Lá no profundo da alma, no coração, ele disse: errei, estou frito.
E Deus disse, através da vida do profeta: a espada não sairá da tua casa, jamais. E a gente vê como foi a história, né, da família de Davi, dos filhos de Davi, né, um querendo matar Davi, fez o que fez com a irmã. A espada não saiu de dentro da casa de Davi. E pior de tudo é que Deus disse: pai, vou colocar a espada na tua casa por um certo momento de tempo. Não, Deus disse: a espada jamais sairá da tua casa. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de Moisés, quando Deus manda ele falar com a rocha, ele bate na rocha, nada irado. E Deus disse simplesmente: Moisés, por essa coisinha aí, tu vai contemplar a terra, mas entrar nela não. E por coisinhas pequenas, amados irmãos, nós não tivemos cuidado, deixaremos de herdar a vida eterna. Por coisinhas pequenas, amados irmãos, nós deixaremos de tocar, aleluia, nas mãos do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Por coisinha pequena, se não tivermos cuidado, nós vamos ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não respondo. Amém? Hora de despertarmos, hora de se acordarmos e colocarmos de novo a nossa visão em Cristo e na palavra. Obedecer aquilo que a palavra nos manda obedecer, fazer aquilo que a palavra nos manda fazer. É fácil? Não é fácil. Sabe por quê? Porque o Evangelho é sofrimento, porque o Evangelho é dor, porque o Evangelho é luta, porque o Evangelho, amados irmãos, não é uma coisa brincadeira de uma coisa qualquer. O Evangelho vai causar dor em mim e você. O Evangelho vai causar sofrimento em mim e você. O Evangelho vai arrancar lágrimas de mim e de você. O Evangelho, ele vai constranger eu e você. O Evangelho vai colocar eu e você com a cara no pó, coisas que eu e você não queremos fazer, mas o Evangelho vai fazer. E se eu aceitar esse Evangelho no meu coração, eu serei mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus.